vos saudar com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues e é uma satisfação mais uma vez estar com você aqui para estudar juntos as lições bíblicas da Escola Dominical. Meus queridos irmãos, nessa feita nós estudaremos aí a lição número 3. Essa lição tem o título A Verdadeira Adoração. E você, é um adorador? Olha só o que o texto áureo vai nos dizer nessa lição. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade, conforme está escrito aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 4, versículo 24. A verdade prática para a nossa vida tá: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente nele e para ele. Somos a Igreja Assembleia de Deus do campo de Presidente Prudente, nosso pastor Samuel Padilha de Siqueira. É uma satisfação muito grande estar com você, com mais uma porção da palavra junto à lição da Escola Bíblica Dominical. Pedimos que você aí favorite este vídeo, encaminhe, ative o sininho, dê o seu joinha, para que este trabalho alcance mais e mais pessoas. Vale destacar que, a essa altura, nós teremos por objetividade apresentar discursos relacionados ao capítulo 4 do Evangelho conforme João. A propósito, um capítulo que de fato deflagra a importância da verdadeira adoração. A introdução fala exatamente sobre esse viés. A propósito, o pastor Cabral faz menção que na altura do capítulo 4, portanto neste contexto, se revela a importância de uma autêntica adoração que surge, que é resultado de uma experiência profunda com Cristo Jesus. Então, vejamos lampejos das experiências que resultam em uma verdadeira adoração. Bem, o primeiro tópico fala sobre o encontro em Samaria e, respectivamente, duas preciosas lições. A primeira é exatamente trafegar sobre esse encontro que se dera nessa cidade, a cidade de Samaria, que ficava geograficamente no percurso entre a Judéia e a Galileia. É sabido pelos meus irmãos que o diálogo entre judeus e samaritanos era inexistente. Isso não acontecia por uma razão antiga. Já há aproximadamente 7 séculos houvera uma cisão, significativamente falando em caráter relacional, porque a cisão de fato em Israel, ela acontecera há praticamente 9 séculos antes de Cristo. Mas, nos anos 722, quando o rei da Assíria, então, invadira o reino do norte e trouxera para Samaria gentes de Ava, de Cuta, de Sefarvaim, e constituíra casamentos mistos, a partir daquela relação, as relações, me permita a redundância, entre judeus e samaritanos ficaram absolutamente abaladas. E é justamente sobre esse trecho que narra o capítulo 4, visto que Jesus, ao chegar em Samaria, sugere aos seus discípulos que vá à cidade comprar pão, uma vez que o seu interesse na condição divina, dentro da sua deidade, era dialogar com uma senhora que viria buscar água em um horário inapropriado. Ao meio-dia, o Senhor se aproxima do tanque de Jacó e pede para aquela senhora que lhe dê água. É então que ela deflagra evidentemente o mau relacionamento. Como pode, sendo tu judeu, vir pedir água a mim que sou mulher samaritana? Bem, desse diálogo e dentro do desdobramento surgem algumas lições. A primeira delas está no item 2. A necessidade do ser humano. Vejam os senhores que quando o Senhor Jesus Cristo solicita àquela mulher a água, ela não responde prontamente
o pedido dele, nem sim, nem que não, mas prefere deflagrar as ranhuras que houvera em suas relações, notem os meus irmãos que o Senhor Jesus então se utiliza de um novo expediente. Mulher, se tu soubesses quem lhe pede de beber e lhe pedisse, ele lhe daria uma água viva, água da qual, uma vez bebida, a senhora não teria mais necessidade de bebê-la novamente, porque, obviamente, dentro de uma linguagem espiritual, o Senhor Jesus não falava, não discursava, não dialogava sobre a água que hidrata, que mata a nossa sede. A água a qual Jesus se referia é uma água intangível, intocável, não palpável, não líquida como essa que nós estamos acostumados. É aquela que geralmente ativa e consegue atingir o âmago dos nossos corações e saciar a nossa sede emocional. De maneira que, quando olhamos para esse texto, o pastor Elienay Cabral diz em seu rodapé, do item 2 do tópico inicial, aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e, por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Pois bem, se o senhor, se a senhora provou dessa água, e é claro que eu parto do pressuposto que sim, senão não faria muito sentido ou nexo estarmos em uma sala de EBD como essa, não podemos restringir essa bebida apenas a nós, mas devemos compartilhá-la com aqueles que desconhecem a sua efetividade. Por fim, o lugar de adoração a Deus foi o tema que acabou sendo o desfecho desse diálogo. Depois da mulher perceber que não estava apenas diante de um judeu qualquer, mas de um senhor, de um grande profeta, segundo a sua percepção inicial ou secundária, essa mulher então resolve tratar de um tema teológico, por assim dizer. Os nossos pais ensinam que o local de adoração é Gerizim. Vocês, judeus, entendem que seja Jerusalém. E o senhor? Como o senhor enxerga essa situação? Qual é o local adequado em que nós devemos adorar? Jesus, categoricamente, na altura do verso 23, 24, olha para aquela senhora e diz: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que o que o adore em espírito e em verdade. Veja que essa, por fim, é uma lição preciosa. Diz o autor que o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, a saber, em espírito e em verdade. Eu encerro a minha participação nesse primeiro momento, dizendo aos meus irmãos que não é o local, não é a nossa comunidade, e com isso eu não desprestigio a nossa comunidade e a nossa igreja local, mas é a forma como nós nos portamos ao adorarmos a Deus que fará toda a diferença. O tópico 2 vai nos trazer o objetivo de fazer com que os alunos compreendam a verdadeira adoração como um ato de rendição total a Deus. E dentro dessa perspectiva, gente, é muito importante pensar o que é um ato de render-se, o que é aquilo de baixar a guarda e permitir que Deus seja aquele que nos guia em todas as circunstâncias e tomadas de decisão. Então, à luz da palavra, nesse capítulo, a palavra adoração ela está muito ligada com aquilo que eu venho entregar a Deus e não a um lugar específico ou um rito já litúrgico estruturado. A adoração dada aqui na lição, ela está ligada com aquilo que Jesus apresenta à mulher samaritana, em que ela conhecesse aquele que estava falando com ela, saberia que ele era o doador da água da vida, ele era o doador da vida propriamente dito. Então, não está ligado
ao Monte Gerizim naquela data, ou qualquer outra instituição, estava ligada àquilo que o ser humano traz de dentro para fora para Deus. Então, por isso que é dito que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O impacto dessa obra é tão importante que ela atinge a todos que se entreguem ao Espírito Santo. Ela tem a capacidade de mudar a vida do ser humano. Veja o exemplo da mulher samaritana, que ela deixa tudo que estava ali naquele poço, né, e vai até a cidade e fala e prega, e é uma missionária revelando aquilo que Deus trouxe para ela, que Jesus falou para ela. Então, esta adoração cria transformação no nosso ser, e é uma transformação de regeneração, ou seja, de dentro para fora. Veja que a base verdadeira da adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício da cruz do Calvário, a entrega de Jesus pelas nossas almas, pelas nossas vidas, nos cria o vínculo que é a verdadeira adoração, pois a Ele e somente a Ele devemos adorar em espírito e em verdade. Pois bem, queridos, cá estou de volta para então tecer considerações do tópico 3, falando sobre a adoração bíblica. Veja vocês que o item inicial fala sobre o conceito bíblico de adoração. A essa altura, percebam os meus irmãos que nós temos à disposição alguns termos, quer originais hebraico ou grego, portanto, quer no Antigo ou no Novo Testamento, que rascunham a ideia bíblica sobre adoração. A essa altura, a altura do capítulo 4 do Evangelho conforme descreve João, Jesus faz uso do proskuneo, que nada mais é, conforme registra o texto sob a lente do pastor Elienay Cabral, é uma adoração que atribui mérito ou valor a alguém. Ou, por que não dizer, essa expressão também significa um ato de adoração. De maneira, queridos, que por meio dessas definições, em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo. Isto é, todas as vezes que um sujeito opta por adorá-lo, automaticamente ele também optou por reconhecê-lo. Então, adorar a Deus é reconhecer. E quem reconhece, reconhece alguma coisa. Reconhecer a sua majestade, reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, reconhecer os seus atributos comunicáveis, como o amor, a bondade, mas especialmente, majoritariamente, os atributos incomunicáveis, dos quais alguns destes eu fiz menção há pouco, a sua eternidade, a sua grande absoluta soberania. Tudo isso, ao adorar, automaticamente o sujeito reconhece que esse Deus é digno de receber a justa adoração. O item 2 apresenta a adoração como um ato de rendição a Deus. E render ainda dentro do proskuneo, ou proskuneo, como alguns preferem, originalmente dá a impressão de se dobrar, de se prostrar com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. Quando na instituição, a saber, a Assembleia de Deus, da qual pertencemos, nós vemos os irmãos comumente manterem um bom costume de dobrarem os joelhos antes de iniciar uma celebração. Esse gesto é um gesto honesto de reconhecimento a Deus. Quando você, nas suas orações caseiras, no seu ambiente, dentro de uma concepção doméstica, reconhece que é tão dependente do Senhor, que não apenas os joelhos são suficientes, você se dobra, se prostra, se derrama, se lança
com o rosto ou a face em chão, você de alguma forma, não simbólica, não pela sua demonstração corpórea, mas também por ela, está revelando a Deus uma sincera adoração. Perdão. O item 3, nós temos a concepção de adoração como ato de serviço a Deus. Veja que adorar também é servir. O serviço a Deus está profundamente atrelado ou associado à adoração, diz o autor. É um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Portanto, o serviço que prestamos a Ele ou os propósitos que dele são cumpridos em nós exigem uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Essa é a declaração de Paulo, apóstolo, quando escrever a sua carta aos Romanos, na altura do capítulo 12. Irmãos, eu vos rogo, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras concepções, ou no frigir dos ovos, é a vossa adoração, culto com raciocínio, com intencionalidade. O que eu faço numa celebração corresponde àquilo que eu acredito. Não é uma ação paliativa, emocional, momentânea, efêmera, mas ela foi tão consolidada, tão bem construída, que eu revelo a Deus a minha adoração a partir da minha própria desconstrução. E por fim, veja que o autor, ainda dentro do elenco de construções sobre adoração, ele ainda descreve que se trata de uma experiência interior. E o Salmo 42 revela isso. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Veja que a gloriosa presença de Deus, o Todo-Poderoso, satisfaz todas as carências da pessoa. Quando nós reconhecemos a Deus por meio de um gesto de adoração, automaticamente lacunas, vazios que porventura existirem em nós são preenchidos automaticamente pela sua preciosa presença. E chegamos à conclusão, uma lição muito próspera, é uma lição muito, de uma forma grandiosa, nos remete à adoração. E neste capítulo 4 de João, ele revela duas lições que são inteiramente verdadeiras. A primeira, que todo ser possui a necessidade de satisfazer a adorar a Deus. É específico do ser humano, ele foi criado para louvor e adoração, como o Salmo 150, no seu último versículo diz, que todos aqueles que têm fôlego louve a Deus. E a segunda, que Jesus, a verdadeira adoração, surge como um movimento que se inicia de dentro para fora. Essa entrega a Cristo vai nos dar a capacidade de adorar além daquilo que são ritos, normas, significados ou estruturas. Um verdadeiro adorador adora com a vida.